Prontinho. Fran, pode iniciar. Bom, vamos lá que a gente já está começando hoje mais tarde. Na minha marcação, gente, vejam se é isso mesmo. A gente terminou. Eu marquei aqui na página 111, no segundo ou primeiro parágrafo. É, Mas, né, para o andamento da coisa, eu vou voltar aqui um pouquinho na 110. Vou ler até o final, o item 2, para daí a gente dizer alguma coisa, tá bem? Bom, porque é interessante isso também, o exercício de ler o Lacan, para ver o que é que. Oi, Vera, falei de você hoje. verdade. Verdade, você foi super Super citada. citada. Super citada, é bom. Ai, depois eu vou ver na gravação, então, porque eu estava com problema para acessar o Zoom, já estava desesperada aqui. Mas agora eu cheguei. Bom dia, queridas. Ah, que bom que deu certo. Tem que abrir ali, fazendo favor, Paulo. Bom, vamos lá para a leitura. Bom dia, Pauline. Freud sempre. Vamos lá, gente. É diferente, tá? Deixa eu ver o número do capítulo que eu esqueci. É o 9. É o 9, no item 2, mas lá pelos meios dele. O parágrafo começa com Freud. Isso. Freud sempre marcou com infinito respeito que ele não pretendia destacar o que, da criação artística, constituía o verdadeiro valor, que foi, Não sei o que está acontecendo, isso aqui aconteceu. que não está o PIN. Não, tá, ó. Só que aí fica assim, tá? Peraí. Bom, eu já vou arrumando, pode ir. Sim. É, constitui o verdadeiro valor. No que concerne aos pintores, assim como aos poetas, há uma linha na qual ele para sua apreciação. Ele não pode dizer, ele não sabe o que ali, para todos, para os que olham ou que ouvem, constitui o valor da criação artística, né? Não dá para o psicanalista falar sobre isso, né? Contudo, quando ele estuda Leonardo, ele está aqui muito íntimo do Leonardo, igual eu gosto de fazer com os autores, mas é o Leonardo da Vinci, tá? Quando ele estuda Leonardo, digamos, para irmos depressa, que ele procura achar a função que teve em sua criação, sua fantasia original, sua relação a essas duas mães que ele vê figuradas no quadro do Louvre ou no esboço de Londres, por esse corpo duplo, enxertado no nível da cintura, que parece desabrochar de uma mistura de pernas na base. É nesta via que temos que procurar, né? Bom, depois eu vou para o texto que ele está se referindo, do Leonardo da Vinci. Ou devemos ver o princípio da criação artística no fato de que ela extrairia, lembrem-se como eu traduzo Voltaire sobre o Pangea, enfim, esse algo que toma o lugar da representação, o representante da representação, enfim, será isto que conduzo vocês ao distinguir o quadro daquilo que é a representação? Certamente que não. Salvo em trabalhos muito raros, salvo numa pintura que às vezes emerge, pintura onírica, e como é rara, e apenas situável na função da pintura. Talvez esteja aí, aliás, o limite em que teríamos que designar o que chamamos arte psicopatológica. O que é criação do pintor é estruturado de maneira bem diferente. Justamente na medida em que restauremos o ponto de vista da estrutura na relação libidinal, talvez que chegue o tempo em que possamos interrogar com proveito por que nossos algoritmos nos permitem melhor articular a resposta,
o que está em jogo na criação artística. Trata-se, para nós, da criação como Freud a designa, quer dizer, como sublimação, e do valor que ela ganha num campo social. Ontem eu estava lendo o Lacan falando de sublimação no seminário 7, inclusive dizendo assim que é bem interessante essa ideia de que, né, a sublimação é algo que com ela o sujeito pode mercantilizar o seu desejo, tornar ele, enfim, mas eu não lembro direito onde que vai dar isso. Eu passei por essa parte no seminário 7, fiquei curiosa para voltar depois, para ver como ele, em certa medida, ele vai fazer a crítica do próprio conceito de sublimação para situá-lo de outro modo, melhor, não sei. De que maneira, ao mesmo tempo, vaga e precisa, e que só diz respeito ao sucesso da obra, Freud formula que, se uma criação do desejo, pura no nível do pintor, ganha valor comercial, gratificação que podemos também qualificar de secundária, é porque seu efeito tem algo de aproveitável para a sociedade. Para o que da sociedade entra no seu lance, né? A ponto dessa criação ter valor de mercado. Fiquemos ainda no vago para dizer a obra. Isso as acalma as pessoas, as reconforta, mostrando-lhes que pode haver alguns que vivem da exploração de seu desejo. Eu sou boba, olha só, o Lacan está dizendo aqui a mesma coisa que ele falou no seminário 7, é que eu não tinha ido aqui. Mas veja, ele já vem com essa questão. Mas para que aquilo a satisfaça tanto, é mesmo preciso que ali haja também esta outra incidência, que seu desejo, o deles, de contemplar, encontre naquilo alguma pacificação. Isso, né, na própria obra, ele está falando do artista encontrar uma pacificação do próprio olhar, enfim. Isso lhes eleva a alma, como se diz. Quer dizer, os incita a eles a renúncia. Vocês não veem que aqui se indica algo dessa função que chamei de tom regard, né, o doma o olhar, algo que doma, né? O dom regard, disse da última vez, também se apresenta com a face do trompe-l'œil, a tapeação do olho. No que tem o ar de ir em sentido contrário ao da tradição que situa sua função como muito, muito distinta da pintura. Eu falei que ia ler tudo, mas se quiser ir pontando também, enfim. Não hesitei, contudo, em terminar, da última vez, marcando, na oposição das obras de Zeux e Parrásios, a ambiguidade de dois níveis, o da função natural do logro e o do trompe-l'œil. Se os pássaros se precipitaram sobre a superfície em que, isso você falou, né, em que Zeux havia indicado seus toques, tomando o quadro por uvas a serem bicadas, observamos que o sucesso de tal empresa não implica em nada de as uvas serem admiravelmente reproduzidas, tal como as que podemos ver na cesta que segura o baco de Caravaggio, nos Uffizi. Se as uvas fossem assim, é pouco provável que os pássaros se tivessem enganado, pois por que veriam os pássaros uvas nesse estilo que força as coisas? Deve haver ali algo de mais reduzido, de mais profundo do signo. Mais próximo. De mais próximo do signo, no que pode constituir para os pássaros a uva como sua presa. Mas o exemplo oposto de Parrásios torna claro que, ao querer enganar um homem, o que lhe apresentamos é a pintura de uma cortina, quer dizer, de algo mais além do qual ele quer ver. A pintura aponta para um mais além, que não está necessariamente ali, né? Essa cortina. E a cortina é um modo de pensar a fantasia também, né? Tem que abrir ali, gente.
é que esse apólogo ganha valor em nos mostrar por que Platão protesta contra a ilusão da pintura. Aponta para o mais profundo, a Marielle comentou ali. Hoje mesmo é impressionante como essa coisa do. Não é nem Zeitgeist, né? Mas sabe quando uma coisa leva a outra? E de repente, vira e mexe, eu me deparo com Leonardo da Vinci agora. E hoje, na fala que eu fiz de manhã lá no Fórum Região Serrana, estava lembrando do quadro São João Batista, do Leonardo da Vinci, que o Lacan cita na direção do tratamento para dizer da política do analista, né? E é um quadro assim que o São João Batista tá com o dedo assim apontado. Eu só lembrei de falar isso por conta do comentário da Marielle, disse do profundo. Ele está assim com o dedo apontado, aparentemente para o nada, mas lá no fundo do quadro, no ponto de fuga, né, tem uma cruz. O Lacan faz um desenvolvimento em torno disso, que eu não lembro exatamente qual, e mas ele vai usar para dizer da posição do analista na direção do tratamento, que é apontar, né, com a sua interpretação, para o horizonte desabitado do ser, né? E eu acho que tem a ver com o nosso seminário, porque a gente falou muito da questão do ser, né, que lá onde acha que tem o ser, falta, né? Não tem. Então, ele usa também da obra de arte para dizer algo, né? De para onde o analista tem que estar, digamos assim, olhando, né, em sua prática. É aqui que esse apólogo ganha um valor. Tá? O Platão protesta contra a ilusão da pintura. A questão não é que a pintura ofereça um equivalente ilusório do objeto, mesmo se aparentemente Platão pode exprimir-se assim. É que o tronco lóio da pintura se dá por coisa diferente do que ele é. O que é que nos seduz e nos satisfaz nesse negócio aí, nesse engano olhar, nesse tronco lóio? Yes. Tapiação. É. Quando é que ele nos cativa e nos põe em jubilação? No momento em que, por um simples desdobramento de nosso olhar, podemos nos dar conta de que a representação não se move com ele e que ali há apenas trompe l'oeil, essa tapiação. Pois nesse momento ele aparece como sendo coisa diferente daquilo pelo que ele se dava, ou melhor, ele se dá agora como sendo essa outra coisa. O quadro não rivaliza com a aparência, ele rivaliza com o que Platão nos designa mais além da aparência, como sendo a ideia. O quadro rivaliza com a ideia e não com a aparência das coisas que a gente tem. Já que ele está falando aqui do Platão, né, que é com um plano das ideias, onde a caneta ideal está lá, né? E a gente tem aqui no plano prático, enfim, a caneta possível, que não é a caneta ideal. Esse plano das ideias não é alcançável pelo sujeito. É porque o quadro é essa aparência. E eu ando pensando, eu não sei como que se encaixa, mas eu falei que até o fim que não ia comentar, mas estou comentando, mas depois tem que voltar para falar do Leonardo. Mas na nossa percepção de realidade, com o avanço da tecnologia e a imagem que a gente tem eu vou botar nas redes sociais, mas não é só isso, né? Por exemplo, eu estou me vendo ali, eu e a Priscila, numa luminosidade que não é a que está aqui. A gente olha assim, a foto, né? A gente fala, não, essa câmera é muito boa. É uma câmera que ela não capta a realidade como ela realmente é. Vocês sabem disso. É só pegar o celular. E a foto mais bonita, normalmente, é a que mais escapa daquela coisa fosquinha. Eu tô vendo vocês foscas. Aqui a gente tá luminosa, pelo menos na sua tela, Sim. né?
É, Então, assim, eu fico pensando, a gente vai se acostumando, vai se acostumando o olhar a algo que não é real. Aquilo que a gente vê na TV e tal, não é eu olhando aqui esse dia cinza, né? É porque o quadro é essa aparência que diz que ela é o que dá aparência, que Platão se insurge contra a pintura como contra uma atividade rival da sua. Essa é outra coisa. É o A minúsculo, em torno do qual se trava um combate cuja alma é essa tapeação, né? Bom, e onde tem o objeto A, como ele não tem consistência, só pode ter tapeação Só pode ter mesmo, né? tapeação. Só chega perto. E enigma e sedução, e é isso que eu acho, né, que a gente está falando aqui, com tudo isso até agora, do real e disso que a gente não consegue alcançar, mas que está atrás da cortina, e que porque está atrás da cortina, a gente fica assim tão querendo saber, tão querendo ver, tão querendo aprender essa coisa que não se aprende completamente, né? Eu acho que por aí. Você pegou pela cortina de novo, e eu pensei, eu vou dizer uma coisa que vem me ocorrendo ultimamente, talvez para o pessoal mais velho, mas enfim, vocês assistiram o Mágico de Oz? É que eu fico pensando, e eles estão naquela busca, né? Ela querendo ir para casa, e ele um quer coração, o outro quer coragem. E é interessante como os outros eles vão conseguindo, eles alcançam aquilo que eles buscavam no percurso, né? Porque o leão acaba sendo corajoso, pelo que eu me lembro, o homem de lata não é, sem coração, não é? Mas lá atrás da cortina, onde eles esperavam ter um milagre, né? Tipo, o Oscar, aquela coisa assim que se coloca lá mesmo no filme como um grande outro, é alguém como eles, humano como eles, mexendo lá nas máquinas, enfim, e com desejo também. Ah, Com desejos também. Quer dizer, com a falta, né? O desejo é a marca da falta, ou é a falta do fim. Vou voltar aqui. Se tentamos figurar concretamente a posição do pintor na história, apercebemos-nos de que ele é fonte de algo que pode passar ao real e que, o tempo todo, se assim posso dizer, nós arrendamos. O pintor, dizemos, não depende mais de nobres mecenas, mas a situação não mudou fundamentalmente com o Marchand. É também um mecenas e da mesma laia. Antes do nobre mecenas, era a instituição religiosa que dava o que fazer com a imagem sã. Há sempre uma sociedade arrendatária do pintor e sempre trata-se do objeto A, ou melhor, de reduzi-lo, o que, a um certo nível, pode lhes parecer mítico, a um A com o qual, isto é verdadeiro em último termo, é o pintor, enquanto criador, que dialoga. só um minutinho. Você falou do Mágico de Oz, eu não sei se vocês já assistiram, mas é maravilhoso. Ganhou o Oscar, não dessa vez, é o Wicked. Tem a um, tem o um e o dois, que é sobre o Mágico de Oz também, e que é maravilhoso. Mas é muito maravilhoso, que tem a ver com isso também, com a ilusão, com a tapeação, né? Com se adequar ao olhar do outro, né? Que daí tem as duas lá. É lindo. Quem quiser assistir. E pensando aqui com a análise, né? A gente adora fazer referência aos filmes. Isso de formar-se no caminho, né? Porque na análise a gente vai, digamos assim, as transformações vão acontecendo ao longo do caminho, me faz pensar também na Odisseia, que o Christopher Nolan vai lançar aí, diz que uma nova Odisseia, vamos ver se vai ser boa.
Porque a Odisseia tem muito essa ideia de que o Ulisses ele se faz como homem ou como indivíduo no traje, né? Na tentativa de voltar lá de Troia para Ítaca. É a Ítaca a terra Ítaca. dele? É. E que ele leva, todo mundo chega em casa, acabou Troia, né? Ganharam, todo mundo chega em casa e Ulisses que não chega nunca porque está perdido. E é nessa Odisseia que ele se torna assim um indivíduo, né? Pelo menos no sentido moderno do termo, como foi escrito por aí. Eu, eu só fiz essa associação por essa coisa de descobrir as coisas no caminho, de não precisar chegar no final, Uhum. né? Para descobrir o que tem para ser descoberto. Eu acho que o final é o lugar da invenção, não sei. De inventar com vazio, talvez. Não sei. Mas é bem mais instrutivo ver como o azinho funciona em sua repercussão social. Os ícones, o Cristo triunfante da abóbada de Dáfne ou os admiráveis mosaicos bizantinos, têm manifestadamente por efeito manter-nos sob o olhar. Poderíamos parar aí, mas isto não seria sacar verdadeiramente o motivo que faz com que o pintor se engaje em fazer esse ícone e o que para ele serve ao nos ser apresentado, né? A olhar lá dentro, certamente, mas ele vem de mais longe. O que constitui o valor do ícone é que o Deus que ele representa, também ele o olha. Supõe-se que ele agrada a Deus. O artista opera nesse nível no plano sacrificial, jogando com o fato de existirem coisas, aqui imagens, que podem despertar o desejo de Deus, né? É uma mensagem que tem uma direção, né? Você quer fazer, agradar a Deus, enfim, sei lá. E é muito interessante, porque agradar a Deus, desde que o mundo é mundo, no politeísmo e também, não sei em todas, né, porque eu não conheço, mas no cristianismo, tem a ver com sacrifício. Foi o que eu perguntei para a Zilda na nossa última jornada, né, semana passada. Tem a ver com essa coisa do sacrifício e isso é bem impressionante. Sacrificar pessoas, né, sacrificar o filho que, né, é o filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Eu acho isso muito impressionante, como Deus, que é esse lugar, desse alguém que quer o seu sacrifício, né? E as religiões, elas operam muito nesse sentido, né? Do sacrifício, do deixar de fazer alguma coisa, do ir a pé de não sei na onde, não sei na onde. Essa ideia do outro querendo. Eu acho isso muito incrível, porque eu acho que tem muito a ver com a coisa que você falou sobre o Seminário 7, a Cláudia ontem também, alguma coisa sobre isso, e que tem a ver com essa coisa mortal, né? É a morte, no fim das contas. A Dara está dizendo, o sacrifício muitas vezes no cristianismo e, e, e me faz pensar em algo primordial que, em um certo sentido, não exatamente o mesmo, acho que a gente vai abordar no item 3. Mas Deus ele pede um sacrifício para Caim e Abel, não é? Tem que fazer uma oferenda, né? E um vai sacrificar, um é agricultor e vai dar o que ele tem de melhor, mas ele nem foi tão bem naquele ano, e o outro que é o pastor, e o cristianismo já está nessa pegada do pastoreio, é quem vai dar a ovelha mais bonita, e Deus gosta que se agradou com o de um e se desagradou com o de outro. Pronto. Está fundado aí miticamente a rivalidade entre irmãos. Porque Porque o sacrifício foi pouco, veja só. sim, Deus querendo realmente essa coisa do sacrifício que a Dara está dizendo aqui. E aí, só para
né, porque já tem tudo a ver, no texto do Leonardo aqui, o que que a Dara diz? Ó, o sacrifício muitas vezes no cristianismo é moeda de barganha com Deus, exatamente, porque é uma ideia de Deus muito, na verdade, desse Deus da antiguidade, desses deuses cruéis, né, do Deus politeísta, na verdade, do politeísmo, dessa coisa do Deus cruel, que a qualquer momento desse Deus gozador. E aí aqui no texto do Leonardo, do Freud, que depois a gente vai falar mais dele, o Freud diz assim, ó, uma coisa linda aqui, ó. E Deus, onipotente e justo, tá na página 115 do meu, enfim, a minha tradução é outra, então, enfim, mas é aqui, ó. E Deus, onipotente e justo, é, e a natureza bondosa nos aparecem como grandiosas sublimações do pai e da mãe, ou melhor, como renovações e restaurações da representação que se teve de ambos na primeira infância. Eu achei isso aqui bonito por quê? Porque essa ideia do Deus bondoso, Freud está dizendo que isso é isso é um esforço sublimatório. Uhum. Essa ideia do Deus cruel, eu entendi desse Deus que quer o sacrifício, tem mais a ver com a coisa da pulsão de morte, mas a ideia do Deus bondoso, Deus é amor, porque eu não sei se bem, quem tem alguma familiaridade aí com essa coisa religiosa sabe que esses dois deuses estão juntos ali em toda a Bíblia. O Deus cruel, que quer o sacrifício de Isaac, o Deus cruel, que lá nas pragas do Egito diz: não, as crianças vão morrer então. Deus faz isso, né? Mas também tem o Deus do Novo Testamento, né, que Jesus Cristo traz como esse Deus amor aí, O Deus piedoso, Deus hippie, eu acho, né? Mas Deus hippie. Deus é amor. É, Mas é então, eu acho interessante Freud colocar como uma sublimação isso de você poder entender Deus, né, como amor, assim, como essa coisa, né, que não tem tanto a ver com a morte. a gente gosta de hino, assim, pelo deslizamento no desejo aí na metonímia, né, na cadeia significante, que eu pensei aqui em mencionar, indicar também para vocês um outro livro do Quiné, que é o Édipo ao pé da letra, porque aí esse assunto tem a ver com esse seminário aqui, porque é justo lá nos nomes do pai, no texto que ficou como os nomes do pai, tem o livrinho, que o Lacan vai se referir ao sacrifício do Isaac para dizer dessa dimensão do pai real, né? Que é esse que quer me matar, que quer me fuder. É nesse sentido, né? E já o Deus amoroso já é o simbólico, né? Já teve um tratamento ali, né? Digamos, com as palavras. E eu gosto do jeito que o Quiné fala disso no Édipo ao pé da letra. É bem, bem legal. Vou voltar aqui. Entra nesse assunto, é muito bom, né, Pri? Eu adoro, porque eu queria citar, porque eu não sei quem é, mas é um grande pensador brasileiro, corre um vídeo dele na internet, eu esqueci, talvez vocês, que ele diz assim, eu acho interessante como as pessoas lidam com Deus, porque quando você vai fazer uma promessa para Deus, como diz a Dara, para receber alguma outra coisa, porque é sempre uma barganha, uma negociata, né? Você não diz assim, eu quero prometer que eu vou ser mais feliz esse tempo, que eu vou transar mais, né, com meu parceiro, que eu vou. Você não promete essas coisas. Você promete o sacrifício, né? Sei lá, eu não vou comer uma coisa que eu gosto, eu vou ficar, né, ajoelhada, não sei o quê, eu vou. Então você promete o sacrifício. É verdade. Como Você fala, eu vou comer uma pizza inteira, se me der. Exatamente, porque eu vou ser, a minha promessa é que eu vou fazer valer a vida que você me deu, então, né? A minha promessa é que que eu vou usufruir da vida para te agradar. Não, a minha promessa é que eu vou me submeter a algum tipo de sofrimento para que você
fique feliz, né? Que você se agrade aí. Porque a verdadeira vida vem depois da morte, né? Então, Tem isso, enfim. né? Peraí, que tem uma fala aqui, ó. Ou não, gente. Olha, eu não sei o que que aconteceu. Ah, não, tem, ó, Renata. Me lembrei da história de Jó. Deus tira tudo dele para comprovar a fé de Jó. Quer dizer, tire tudo que existe de bênçãos na vida do ser humano para mostrar aí essa sua fidelidade. Exatamente. É uma ótima história, porque, inclusive, é extremamente questionável, né? Porque Deus tira tudo dele, inclusive os escravos, e depois dá de volta, né? A escravidão como algo que Deus entende como bênção, né? É muito interessante por esse Já que falou assim, Barga, é uma aposta. Deus vai lá apostar com o diabo. diabo. O diabo fala assim: fulano só é, o Jó só gosta tanto de você porque ele tem tudo. Tira dele para ver se ele vai ser fiel a você. E Deus fala assim: ah, é? Vou tirar. E tira coisa por coisa. O que eu acho mais interessante não é nem só devolver os escravos. É do tipo assim: tira a mata a mulher, mata os filhos, mas depois dá outros. Como se, né? Como se fossem objetos assim, intercambiáveis. Ah, perdi aqueles filhos, mas agora vem outra mulher aí, enfim, é muito interessante. Eu acho a Bíblia muito engraçada. Sim. E para mim, Jó e esse episódio do Isaac, eu chamava assim das maiores pegadinhas. O do Isaac é muito pegadinha do malandro, porque é assim, você fala pro Abrão, mata seu filho. O sujeito fala, ok, eu mato meu filho. Aí na hora que você tá lá com a faca levantada, o menino no terror, aparece um cabrito e Deus, tipo assim, glu, glu, pegadinha. Pode parar. E eu sempre penso, gente, como é que Isaac desceu daquela montanha? Sabe? Seu pai levantou uma faca para você. Falou, não, 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 beleza, não precisa matar, não. Mas, enfim, depois vem toda a dinastia aí a partir do Isaac. Pastor, né? Porque os agricultores já e como os sujeitos gostam disso também, né? Acho que isso está no discurso aí, como o sujeito gosta disso, então, né? Porque para mostrar, ser reconhecido, então, eu não sei, trabalhei gosta disso, né? E fala do seu gosto que o outro também diz, que trabalhador, como se daí isso também não pudesse não se estar em casa, alguma coisa pudesse ser próprio do sujeito lá. Foi o único, mas tem alguma coisa também, né? Enfim, tem essa questão desse gosto cristão também, parece que tem também para que, né, se possa se reconhecer isso também, né? Uhum. Porque a gente está muito nesse discurso, que tem que ser muito penoso. Muito penoso, muito sacrificial. Né? Da de uma. Enfim, né? E há uma certa passagem ou coincidência do Deus cristão com hoje em dia. Não, não digo só o cristão, mas enfim, o Deus capitalismo, eu quero dizer nesse sentido, né? Estou pensando aqui na ética no texto do Weber, da ética protestante. Como que é a ética protestante e o espírito do capitalismo? Porque é isso, a gente se sacrifica para, entre aspas, ser melhor, né? Então, ser melhor que o outro, ter mais, acumular. O acúmulo de riquezas passa por um sacrifício, não é? Bom, vamos voltar aqui no texto. Para quem ia ler direto, sem comentários. Deus é criador. Aliás, por criar certas imagens, a Gênese nos indica isso com o Zelém, Elohim, sei lá o que é isso. E o próprio pensamento iconoclasta ainda salva isso, que há um Deus que não gosta disso, de imagens. A gente já tem religiões que você não pode fazer ícones, né? É mesmo o único. Mas hoje não quero me adiantar muito nesse registro que levaria ao coração de um dos elementos mais essenciais do domínio dos nomes do Pai. É que um certo pacto pode ser estabelecido mais além de qualquer imagem. Aí, onde estamos, a imagem continua sendo o turgimão da divindade.
se Yahvé proíbe aos judeus fazerem ídolos, é porque os ídolos agradam aos outros deuses. Num certo registro, não é Deus que não é antropomorfo, é o homem que é solicitado a não sê-lo. Mas deixemos para lá. Deixemos. Passemos à etapa seguinte, que chamarei comunal. Partamos para o salão do. A gente acha que vai para um lugar mais fácil, nunca é. Passamos para o salão do Palácio dos Dodges, onde está pintado todo tipo de batalhas, de Lepanto ou de outra parte. A função social que se já esboça ao nível religioso se faz ver bem ali. Quem vem a esses lugares? Aqueles que compõem o que Rex chama os polos. E o que é que os polos veem nessas vastas composições? O olhar das pessoas que, quando eles não estão lá, deliberam nesta sala. Por trás do quadro é o olhar delas que está lá. Vocês veem, podemos dizer que sempre está cheio de olhares lá de trás. Nada de novo é introduzido a este respeito pela época que André Malraux distingue como moderna. Essa em que vem a dominar o que ele chama o monstro incomparável, isto é, o olhar do pintor, que pretende impor-se como sendo apenas ele o olhar, sempre que houver olhar lá de trás. Porém, aí é que está o ponto mais sutil. Esse olhar, de onde ele vem? Parece que que ele está perguntando isso faz tempo e tentando responder, e ainda continua com a pergunta. Mas vejam, lá no início do item 2, ele falou do Leonardo aqui, da leitura que o Freud faz do Leonardo. Eu preciso ir ao banheiro, você pode ir? Posso. Pega o Freud, vou pegar. Que aí, enfim, eu já te alcanço. Então, gente, tá. A Brenda disse alguma coisa aqui, ó, só um pouquinho. Eu não sei o que aconteceu com essa tela hoje, que tá diferente, eu não tô conseguindo voltar para o normal. E pensar que tem gente que se intitula psicanalista cristão. Nessa aí, o divã deve ser uma cama de pregos e o analista o próprio capeta cobrando dízimo. Essa foi boa, Brenda. Sim. Porque isso é muito importante também, principalmente na atualidade, isso ganhou força de novo, né? Se a reforma surgiu a partir de uma coisa muito importante, que era a venda de lugares no céu pela Igreja Católica, né? A reforma, então, parte. Esse é um dos pontos, né? Hoje a gente tem, veja como as coisas nunca caducam, né? Na verdade, o absurdo nunca caduca. A razão, a racionalidade está sempre tendo que ser. Estão vivendo lá, esperando sim, esse espaço do céu, exatamente. Uma perda de vida. E quando a Brenda diz isso, isso está muito comum. E outra coisa, é na cara dura na internet, para quem quiser ver, essa coisa de me pague, você precisa pagar o dízimo, porque na mesma medida que você paga o dízimo, você tem as bênçãos, né? É uma coisa, enfim. A Janaína ali dizendo que o Zelém, Elohim é a imagem de Deus. É engraçado isso da imagem de Deus, porque também lá no Seminário 10, Lacan fala da voz de Deus, a partir daquele instrumento, eu acho que é chofar. Chofar é um instrumento que é tipo um berrante, mas é feito de chifre de cabrito, de sei lá o que tem chifre desses animais, não é carne. Enfim, de um chifre aí, e que daí era a voz de Deus, esse som que não tem significante, você estava falando disso, né? Na sua fala anterior, hoje, que é esse som sem significante, né? Então tem a imagem de Deus e a voz de Deus. Mas, então, Fran, nós ficamos falando aqui, não, se você quiser, mas eu já vou dizer aqui, ó, que esse texto, eu vou te falar,
Eu que sou assim, vivo passando pano para Freud, porque eu sou muito apaixonada no Freud. Todo texto do Freud eu fico encantada, e esse aqui eu achei muito ruim. Esse texto do Leonardo da Vinci. Pois não, depois você vai ver o que o Kiné fala. Ah, é? Ah, então tá. Então, né, vamos esperar aí. Mas eu demorei, assim, arrastado. É um texto arrastado, e na minha opinião, veja só, o que nem vai vir vai acabar com o meu comentário, provavelmente, né? Mas, mas eu achei o texto, eu acho forçado. Ah, é que depois, Ah, né? Agora a gente não faz mais isso que o Freud que o fazia Freud fazia. a rolê de Sim. sim, ele vai forçando e ele parte de um erro. Gente, alguém perguntou ali que texto, é que é o seguinte. Ali no início do item 2, né, aqui no seminário 11, Lacan solta um Leonardo lá, um Freud, um fantasia, né? O texto, gente, é Leonardo da Vinci, uma lembrança de sua infância, de 1910. Aqui no Brasil está no volume 11, nas edições da Standard, né? Ele é um texto de 1910 e me levou para um outro texto que agora eu não me lembro se eu falei aqui com vocês. Se eu já tiver falado, para não ficar repetitivo, você me avisa. Mas eu falei alguma coisa. A gente falou do per via de porre e per via de levar? Falamos. Falamos já, né? Mas pode falar, eu acho Não, é que eu achei muito interessante. Ali o Freud faz um uso do Leonardo que, ótimo. que nos agrada mais, porque o que que eu achei interessantíssimo de lembrar com esse outro texto, que é qual o nome, só para dizer que ele vai citar o Leonardo da Vinci, mas o nome não tem nada a ver, que é sobre a psicoterapia. Então, em 1905 o Freud, eu não tinha notado isso. Ele vai mostrar que ele leu o tratado de pintura do Leonardo da Vinci. Ele já se, então, veja, ele já se interessava pelas obras, pela vida, né? Então, ele leu o pensamento do Leonardo da Vinci, o que os contemporâneos dele falaram. E aí é a partir da teorização sobre a pintura que o Leonardo da Vinci faz que ele vem falar para a gente da técnica da análise, digamos, como oposta à da pintura. Porque na pintura você tem uma tela em branco que você vai acrescentando por via de pore, por via de colocar, digamos, vamos colocar coisas. E a análise teria mais a ver com a escultura, ou com a técnica dos escultores, e ele vai dizer por via de elevare, que é de ir tirando, Deixando cair. descascando, escamoteando, deixando cair, enfim. E mas eu na minha vida, eu lembrava per via de Pore e per via de Levar, mas não sabia que era do Leonardo da Vinci. Eu fiquei meio encantada com isso, porque aí depois, 1905 e 1910, ele escreve esse texto, né? E mas se você, então, eu li, marquei um monte de coisinhas, mas eu não tive, esses últimos dias foram, né, bastante coisa, eu não tive tempo de rever o que eu realmente queria destacar aqui. Então, Eu posso dizer alguma coisa. aí eu vou procurando aqui também. Tá. Na verdade, então, a minha crítica ao texto é isso, no sentido seguinte: se tem alguns elementos da biografia do Leonardo da Vinci, né, que é uma genialidade sem tamanho. Freud deixa isso aqui muito claro, né, que o Leonardo da Vinci é o gênio dos gênios. Mas aí Freud pega esses elementos da biografia e ele faz umas interpretações que me parecem forçadas. É que é como a Fran disse, nós estamos a avaliar por hoje. Hoje isso pegaria extremamente mal, você pegar a biografia de alguém e ficar fazendo essas interpretações que, na minha opinião, são forçadas, né? É,
Mas o que eu gostei mais, então, na verdade, é o que Freud fala lá no final. Ah, Mas antes, né? Aqui no começo, antes, ele também diz uma coisa aqui, ó. Por quê? O que que Freud está querendo entender, né? O que essa criação? Como alguém consegue criar o que o Leonardo da Vinci criou? Como alguém consegue ser tão inteligente, porque ele criou coisas em vários âmbitos, né? A gente sabe disso. E ele tenta falar disso, dessa vida do Leonardo, então, que o Leonardo é um filho na época se chamava assim, né, bastardo, no sentido de que é um nobre que engravida uma mulher mais simples. Ele fica nessa casa dessa mulher mais simples da mãe até por volta dos 3 ou 4 anos, ou 5, não tenho tanta certeza disso. E aí depois ele vai para a casa do pai, que era casado com uma outra mulher que não teve filhos, essa mulher, né? Depois essa mulher morre, esse pai se casa de novo e tem outros filhos, né? Mas então o Leonardo ele tinha essas duas mães e o Freud vai tentando interpretar um pouco do que, né, da criação e mesmo até de uma suposta homossexualidade do Leonardo, que eu estou dizendo suposta também, gente, porque é isso, você pega uma biografia de não sei quanto tempo atrás, e aí você, a partir disso, você tomar isso como uma verdade, sabe? É isso É, que eu não gostei, assim, né? posso. Pode. Uhum. Como a Priscila está colocando, isso causa um certo espanto, e às vezes, e tem muita coisa assim nas obras, né, de Freud, que às vezes os jovenzinhos vão ler e falam, mas como que está escrito? E aí a gente tem sempre que voltar. Hoje a gente muda um pouco de lugar, então, que eu que vou fazer a defesa do Freud, Tá bom. que a Priscila sempre foi, eu sempre fui, sou mais Lacan, né? E a Priscila ali agarradinha Freud. no Freud. Eu vou fazer a defesa dele no seguinte sentido, né? Porque me lembrou também, e eu me deixou inflamada quando eu fui falar do texto que o Freud fala do Dostoiévski. Porque ele parte, assim como aqui, que ele parte de elementos biográficos altamente Questionáveis, exatamente. questionáveis, ele parte de uma tradução errada do bicho, e aí, por conta dessa tradução, ele vai lá como é que chama? Egito, para mitologia, para dizer, esse pássaro quer dizer tal coisa, que quer dizer pinto, no fim das contas, enfim. Então, realmente, né, uma forçação. Com o Dostoiévski, que ele faz um procedimento semelhante lá em 1938, já mais adiante, ele faz o diagnóstico do Dostoiévski, inclusive ele diagnostica como um mistério. Se você pega o livro da esposa do Dostoiévski e vai ler, você pensa assim, obsessivo, enfim. E ele também parte de dados biográficos falsos, que depois se mostraram, né, que não estava muito certo. Mas qual é a defesa que eu faço? É que, digamos assim, o Freud ele, ele parte de uma realidade exterior falsa para acertar na realidade psíquica. Ele usa os dados que ele tem, os elementos que ele tem, porque ele está descobrindo um negócio. E assim, se a gente fala em trocar a roda da carroça enquanto ela está girando, eu acho que se tem alguém que fez isso foi Freud. Porque é uma praxis, estava falando disso hoje também, né? Que a ética da psicanálise é a praxis de sua teoria. Então, para lembrar sempre que a psicanálise não é uma teoria estanque, que está ali um corpo teórico que não vai mudar ao longo do tempo. Claro, a gente vai sempre voltar a Freud, mas é de forma renovada, né? Então, ele está ali descobrindo, e ele precisa de elementos para colocar aquilo que está na clínica, né? E aí eu adoro quando ele busca fora, assim. Ele vai para o pintor, ele vai para o escritor,
E qual é o valor desse texto aqui? Aí, de novo, o Quiné, que nem é só porque ele vai estar aqui em junho, na jornada preparatória para o encontro nacional, que vai ser em Campo Grande. Não é nem por isso que eu estou citando ele tanto, mas Ele estará. Então, ele estão estará, vocês estão é, o convidados, é bom se animar. que ele diz aí? Ele vai dizer mil coisas, mas deixa eu destacar aqui, eu achei algumas Ah, tá, eu também coisinhas quero depois. que eu achei assim incrível. Um que o Freud, pela obra do Leonardo da Vinci, pelo desenvolvimento, ele vai dizer que é um homem que não, antes disso, tanto aqui no Leonardo da Vinci como no Dostoiévski, e é uma coisa que o Lacan destacou aqui, e talvez não tenha ficado tão claro, que né, vai se tratar também, algo que não dá para a psicanálise falar é do artista. Sabe? Você pode ir lá, pegar a biografia, falar da infância, que a mãe isso, o pai aquilo, neurose pá, ou virou psicótico, tá. Isso para todos. Agora, o que é que faz alguém ter essa capacidade de sublimar, né? Isso ele não responde, né? Nem aqui com Dostoiévski, ele vai dizendo mais ou menos assim: é um neurótico desgramado da vida, mas em relação ao artista criador, ai de nós, a análise tem que depor as suas armas. Né? Então, assim, a arte, esse mistério, o que torna, e o que faz alguma coisa ter esse alcance de ser arte ou não, enfim, é mais complicado de dizer. Tá, posso ver? Pode. Tem visto a Vera isso aí na animação. E ela disse isso exatamente para dizer quanto o artista tem essa capacidade de filmar que nós, neuróticos, não temos. É bem interessante, certo? O artigo. E só para lembrar, uma coisa que também a gente falou lá na jornada de cartéis, para a gente não correr o risco, porque tem-se a gente fica encantado com a arte, com tudo, com a sublimação, e assim, sublimar não garante, não é tratamento de neurose. Os artistas são bem perturbadinhos, gente, assim, né? A gente sabe que E mais, sofrem. tem uma entrevista do Chico Buarque, que a gente já falou no cartel uma vez lá atrás, no Cem Anos de Solidão, que ele está dizendo que ele tentou ir para um tratamento psicanalítico em certos momentos da vida dele, e quando ele ia, ele parava de produzir. Então, artistas, pensem bem se vale a pena, né? Porque senão é a gente que ele parava de produzir, né? Sim, se para alguns, né, a psicanálise pode servir para desamarrar da inibição e criar, né? Elas são. Talvez dê tratamento demais. Isso anda muito. Ela não era sabe, porque ela assim foi de rato, nada que era de rato que eu vi que eu terrorismo da dica A gente e o que as escolas caras eu ganhei de rato, mas ela vai ser muito entrevista ela, no final ela disse insistir flores e não vai mais ser preocupada, né? A gente pensa na Margarida de Clar, que eu acho que a Margarida de Clar, não sei se ela é algo, e Clarice Lispector também algo pode ser, então isso não mudou. Teve impactos que a arte, a sua ideia, se livra, mas não tem uma mudança na posição do sujeito, né? Sim, exatamente. E aí, Isso o é que importante. então Freud fala no final, né? Que a Fran está dizendo aqui, ó, tá escrito assim, ó, Ah. que essa extraordinária aptidão para a sublimação, é isso que ele chama, Leonardo, uma extraordinária aptidão para a sublimação. Ele diz aqui, ó, em seguida, já no finalzinho. E posto que os dotes e a produtividade artísticas
se misturam intimamente com a sublimação. Devemos confessar que também a essência da operação artística nos resulta inacessível mediante a psicanálise. Então, ele faz toda uma coisa do Leonardo, porque é isso, porque é a mãe, porque não sei o que lá, para no final dizer. Nós não temos acesso. A psicanálise não dá acesso a essa coisa de por que alguém consegue, né, esse nível, essa aptidão extraordinária para sublimação e outros não. Qual é o mecanismo? Mas ele fala uma coisinha aqui que eu achei muito genial, que tem a ver, inclusive, com o final de análise do Lacan, não é nem o final de análise necessariamente do Freud, né? É, que o Leonardo, olha só, ele pôde prescindir de tais apoios, ele pôde prescindir do apoio do pai. Ele pôde prescindir dessa coisa da garantia do grande outro, de agradar o papai, que o Leonardo conseguiu fazer isso. Sem análise, evidentemente, né? A gente espera que numa análise você possa prescindir do outro, ao menos em certa medida, evidentemente, não existe assim a inexistência do outro. Eu estava conversando com a Cláudia esses dias sobre isso, né? Mas que você possa prescindir um pouco disso. Aqui para o Freud, ele diz que o Leonardo ele podia fazer isso, e isso já nos seus primeiros anos de infância. Isso, então, e aí ele fala aqui, ó, que ele dirigia para o mundo as suas miradas de assombro, os seus olhares de assombro para o mundo, que ele podia se dirigir para o mundo, porque ele não estava preso nessa coisa paterna, né? Isso eu achei muito bonito também do que o Freud fala. Mas, ao mesmo tempo, né, eu acho muito interessante como ele mostra entre aspas, que eu não estou achando outra palavra, a evolução da obra do Da Vinci, de como ele vai, ao longo do caminho, se inibindo. Porque ele começa, né? Aliás, o Leonardo da Vinci é aquele cara, tipo, o exemplo do homem lá do pensamento antigo, porque ele não é só pintor, né? Ele é digamos assim, quase que um pensador completo, em várias áreas mesmo, né? Da natureza, da matemática. Se vocês lembrar, fechar os olhos e verem o homem vitruviano, que aquilo lá, para pintura e para anatomia, é algo muito avançado, muito importante, muito inovador, enfim. Mas ele vai passando da pintura, dessa coisa grandiosa, e o Freud já aponta a inibição dele para a vagareza dele em terminar os quadros, e para quadros assim, que ele simplesmente não termina, que ele leva com ele, não entrega, né? E aí ele vai indo cada vez mais para a curiosidade escópica, Para curiosidade escópica, para querer saber daquilo que está lá, para querer saber das coisas, se inibe, né? Digamos assim, entre aspas, sublima um pouco menos. E aí o Freud escreve assim, né? Foi um dos trechos que eu destaquei aqui. Uma inibição na execução definitiva para a qual não encontramos justificativa, mesmo considerando que o artista nunca consegue realizar o seu ideal. A vagareza, que era conspícua no trabalho de Leonardo, apresenta-se como um sintoma dessa inibição e um prenúncio de seu subsequente desinteresse pela pintura. Porque diz que mais adiante vai deixando para lá, os desenhos vão ficando cada vez mais incompletos. E eu anotei aqui, né, que se o Leonardo da Vinci era inibido, estava difícil para o da Vinci ser calcula rapaz. essa foi ótima. Bom, eu posso citar uma outra coisinha aqui do texto que eu achei linda, aqui do Freud. Ele diz assim, ó. Então ele vai dizer que o que é assim dos seres humanos normais, neuróticos, não esses gênios que sublimam, tá? O que é, né? Então você tem o recalque,
O recalque é como se fosse algo que limita a sua inteligência, a sua questão investigativa. O recalque emburrece. Freud é muito claro, ele diz isso lá no projeto. O recalque emburrece o sujeito, né? Então, isso. E aí ele vai dizer que o recalque emburrece, eu achei linda a expressão. E a educação reforça esse emburrecimento. A escola, a educação, ela reforça. Ela não ajuda você a saber mais, ela reforça. Isso aqui eu achei belíssimo. A educação erige a inibição religiosa do pensamento. Isso aí. Olha o que a educação faz, tá? A educação erige a inibição religiosa do pensamento. A educação diz o que você deve pensar, como você deve pensar, quais são os assuntos aos quais você tem que dirigir sua energia e quais são uma besteira. Então, é uma limitação que o Leonardo não partilhava. Leonardo não passou, não é que não passou, mas não era afetado tanto por isso da educação e do recalque que faz você emburrecer. Do jeito que você falou, começou a tocar na minha cabeça Another Brick in the Wall, do Pink Floyd, por conta do clipe, que é essa discussão da educação, de como a educação emburrece. Uhum. E ele diz aqui, eu vou pegar outro trecho do Freud, que ele dedicou seus esforços a estudar as particularidades e as leis da luz, das cores, das sombras e da perspectiva. Né? Me interessou, porque a gente faz muito tempo falando sobre isso, a fim de tornar-se exímio em suas imitações da natureza e transmitir aos outros seus conhecimentos. E aí, né, mais para frente, ele diz assim, que eu achei muito bonito. O artista usara o pesquisador para servir a sua arte, né? Então ele pesquisava a natureza e conseguia reproduzir isso artisticamente de um modo fiel, proporcional, com a perspectiva. E para fazer isso, ele teve que estudar a luz, ele teve que se tornar, a gente sabe, o Leonardo da Vinci, não é de qualquer um que a gente está falando. Então, o artista usara o pesquisador para servir a sua arte. Agora, o servo tornou-se mais forte que o seu senhor e o dominou, né? Em um momento, aí ele vai dizer que a pesquisa é que vai dominar a arte. Do Leonardo, Do né? Leonardo. Em algum momento. Nesse sentido da inibição. Do abandono da pintura, né? Tem umas partes bonitas também sobre o sorriso da Mona Lisa, que o Freud coloca lá como essa mulher enigmática, que tinham duas. O Leonardo foi muito então amado pelas mulheres, pela mãe biológica e pela mãe adotiva, né? E que depois que ele faz esse sorriso da Mona Lisa, é que essa coisa tão enigmática e que eu acho que tem a ver com isso do objeto A, né? Porque mostra, esconde, o que está por detrás, o que é esse sorriso, o que esse sorriso significa. É um sorriso que tem um sarcasmo, mas também tem uma benevolência, também tem. Então, é um sorriso que o Leonardo depois repete em outras. Como lá o do João, você, como é que é? O do São João também tem um sorrisinho, que é uma coisa que fica como um objeto agalmático, uma coisa enigmática, inclusive para o Leonardo, Freud diz, porque ele repete esse sorriso, né? Que mostra essa outra coisa, esse enigma mesmo. Em um certo sentido, é uma assinatura, né? Porque vai aparecer Isso. esse enigma vai passando, digamos assim, de quadro em quadro. E ele diz também em outro momento sobre a sublimação. Isso é só para citar mesmo. O instinto sexual presta-se bem a isso, já que é dotado de uma capacidade de sublimação. Isto é, que aqui é um momento que ele define o que ele está dizendo, né? E a gente vai vendo na obra de Freud como as coisas vão aparecendo. Isto é, tem a capacidade de substituir seu objetivo imediato por outros desprovidos de caráter sexual e que possam ser mais altamente valorizados, né? Freud vai dizer da sublimação como o destino mais massa que a pulsão pode ter, né?
Mas a gente está dizendo aqui não é para qualquer um, Então, né? exato. É, E aí queria. também, não, mas eu estou pensando, e aí entra uma discussão, né, em relação à arte e à sublimação. É, só diz respeito àquilo que é socialmente valorizado? Eu não posso sublimar quietinha lá em casa, não, fazer uns negocinhos. Entendem? Bom, agora vamos. O texto é em torno da lembrança, né? Uhum. Ah, mas já está quase acabando, né? A Janaína está dando uma sugestão aqui que a gente vai fazer no próximo, tá? Que é deixar o celular logado também. Aí, quando alguém da plateia quiser falar, ele abre e fala. Ah, A Janaína falou que outro fórum fez e que dá certo. A Poli está perguntando se não dá microfonia. É Ah, só não deixar aberto o tempo todo, Pri. Se deixar o tempo todo aberto, vai dar microfonia. Mas só quando alguém for falar, abre o microfone do celular, a pessoa fala, depois fecha. Dá para perfeito. testar. Ótimo. Não, nós vamos testar, sim. genial. Uhum. Eu vou ler aqui a lembrança. Numa passagem acerca do voo dos abutres, ele se interrompe subitamente. Então, aí o Freud está tirando lá do tratado que ele leu, que ele falou para a gente em 1905. Subitamente para descrever uma recordação de sua tenra infância que lhe veio à memória. Parece, aí é o Da Vinci. Parece que já era meu destino preocupar-me tão profundamente com abutres, pois guardo como uma das minhas primeiras recordações que, estando em meu berço, um abutre desceu sobre mim, abriu minha boca com sua cauda e com ela fustigou-me repetidas vezes os lábios. Bom, a gente está no fim, para não ficar para o outro encontro, eu vou eu vou partir aqui pro Quiné e ler o que ele diz sobre essa lembrança e da importância desse texto. Aqui, com essa lembrança do Da Vinci, essa história aí das duas mães e tudo mais, é Freud dizendo pela primeira vez da fantasia. Ele já está prefigurando aqui, digamos, algo. Não é muito preciso dizer isso, mas enfim, algo muito lacaniano. E cadê? E ao invés de tentar dizer com as minhas palavras, eu acho melhor dizer. Aqui. Eu vou dizer com o Quiné, e aí a gente encerra. Porque aí depois, no próximo encontro, eu falo rapidinho do item 3 e a gente já entra na novidade. A novidade que é ótimo, viu? O próximo, então, a próxima lição é ótima. Muito boa mesmo. Daí vai ter a próxima. Aí não, aí eu ainda tenho o item 6, mas eu vou tentar percorrer ele bem rapidinho para a gente poder seguir na vida. E o que é que eu vou ler agora? Para fechar, e que eu não vou conseguir dizer melhor em pouco tempo, tá aqui um olhar a mais do que, né? E tá na página 173, A Fantasia de Leonardo da Vinci. O paradigma do quadro fantasia, ele coloca tracinho, né? Que encontramos em Freud é o de Leonardo da Vinci, interpretado em um texto considerado um de seus melhores escritos. Aí, ó, o que nem acha que esse é um dos melhores escritos de herói. Ah, eu não. Tá. Assim como o evento literário mais significativo do ano de 1910. Agora eu vou ver aqui se ele ganhou prêmio, alguma coisa assim. Mas vejam, Freud sempre foi esse cara, em algum momento ele ganhou o prêmio Goethe. Sim. Um cara que, além de tudo, escreve bem e escreve de um modo. Eu adoro as metáforas que o Freud usa para a gente poder entender o que ele está querendo dizer. E ele sempre vai para a arte, para outros campos, enfim. Não queremos discutir os erros de Freud. E esse livro aqui, a gente vai pegando ele por fragmentos, né? Às vezes eu acho alguma coisa aqui
Não queremos discutir os erros de Freud denunciados por alguns críticos de arte, principalmente Shapiro, como o fato de Freud utilizar a mitologia egípcia do abutre para defender a tese de que este representa a mãe, quando na realidade trata-se de um milhafre associado à ontologia. Então o passarinho está errado, enfim. E o Freud, é que assim, bateram muito no Freud por conta desse texto. Justamente nesse sentido, a partir de uma informação errada, assim como batem nele por conta do Dostoiévski. Mas quem bate tá quem está de fora. Shapiro indica que, na época, como os casamentos eram arranjados, aquilo que o Freud fala, de que ele era um filho bastardo e tal, mas veja só o que o historiador diz. Que na época, como os casamentos eram arranjados, os filhos ilegítimos eram considerados frutos do amor, derrubando a tese de Freud de que, devido à sua condição de filho ilegítimo, Da Vinci teria sido rejeitado pelo pai. Este ensaio de Freud aborda a questão do desejo de saber, aponta a relação entre a pintura e a investigação científica e antecipa a teoria lacaniana do quadro fantasia. Além de propor pela primeira vez o termo narcisismo, isso eu já tinha esquecido de novo, e de elaborar a teoria da mãe fálica e da gênese da homossexualidade masculina. Então é isso, independente dos dados, o que ele está dizendo, Freud, ele está construindo a teoria dele, né? Com dados falseados da realidade, mas enfim. Se a interpretação de Freud parte de falsas premissas, toca, no entanto, numa verdade sobre a estrutura do sujeito, a fantasia. É nisso que nos interessa. Trata-se do ensaio em que ele consegue identificar a fantasia de Leonardo da Vinci em um dos seus quadros, Santana, a Virgem e a Criança, que há 15 mil anos atrás eu mandei no grupo, que eu estava né, tentando me adiantar, estudando, eu falei, gente, esse quadro aqui a gente vai usar. E o encontro nunca que chegava e era agora. Enfim, mas está lá no nosso grupo esse quadro. Ao utilizarmos aqui um método de investigação de Freud, que ele usou posteriormente em Uma Criança Espancada, encontraremos os 3 tempos da fantasia em Leonardo da Vinci. Então, é como se algo do texto, Uma Criança Espancada, que é para a gente muito importante em relação à fantasia, já tivesse aqui. O primeiro tempo corresponde. Aí eu convido vocês a lerem o texto do Freud, e se não quiser ler ele todo, a gente indica onde é que começa a fantasia, o quente da coisa, né, que é a fantasia, mas enfim. O primeiro tempo corresponde a uma recordação da tenra infância encontrada em um trecho do Diário de Leonardo da Vinci, que Freud faz corresponder a uma fantasia com caráter de lembrança. Aí ele lê de novo, que eu já li aqui, não vou ler de novo. Essa fantasia pode ser resumida pela frase: um abutre me bate entre os lábios com sua cauda. É essa fantasia. Ele está lá e tem um abutre primeiro tempo, né? Papai bate na criança que eu odeio, não é? A partir da associação da cauda com o pênis, que Freud vai dizer que é isso, né? Que é basicamente o Leonardo da Vinci querendo chupar uma rola, praticamente. E vai remeter isso a uma mãe fálica, né? A partir da associação de cauda com pênis, Freud encontra uma fantasia erótica de felação, chupar rola, com um acento na passividade, que pode ser equivalente ao terceiro tempo da fantasia. Essa frase, porque o segundo tempo é sempre recalcado. Essa frase que sustenta uma fantasia erótica poderia ser escrita: um pênis é chupado. Esse é o terceiro tempo. A gente falou o primeiro tempo, o terceiro tempo. No livro tem a fotinha do Marcelo achou.
Tem no próprio livro do Freud, tá? O outro tem Tem também. também, e está no item 4, tá, gente? Que a Fran falou da fantasia, o texto do Freud está no item 4, que ele começa a falar da fantasia. Freud passa então à construção da fantasia fundamental de Leonardo, que enquadra suas relações libidinais com seus semelhantes e explicaria a imagem doce e sorridente que se encontra em vários de seus quadros, dos quais a Mona Lisa é o exemplo mais bem-sucedido, que é o que a Priscila estava dizendo. Segundo Freud, o abutre representa a mãe fálica, a quem Leonardo teria permanecido fixado com um laço erótico duplo, identificação e amor. Ele ama a mãe e, ao mesmo tempo, se identifica com ela no amor ao objeto que ele foi. Daí ele propor para a fantasia fundamental a seguinte frase, o segundo tempo recalcadinho. Minha mãe beijou-me apaixonada e repetidamente na boca, que poderíamos fazer equivaler ao segundo tempo da fantasia. Freud sustenta essa construção baseado na informação biográfica de que a mãe, abandonado pelo pai do artista e com quem a criança viveu até os 5 anos de idade, teria devotado a seu filho todo o amor que não pudera dedicar ao amante. Essa é a suposição de Freud. Freud constrói a fantasia fundamental como quadro da realidade de Leonardo da Vinci, fixado à imagem dessa mãe feita inteira de amor. Sempre rodeado de belos mancebos que ele deseja como sua mãe o desejou, eis a realidade enquadrada pela fantasia, na qual o sujeito Leonardo se encontra em ambos os elementos do matema da fantasia, que aí já é Lacan. O matema da fantasia é o sujeito dividido em todas as suas relações, o símbolo disso é um losango, em todas as suas relações com o objeto A, né? Então, como objeto, mãe, Leonardo, e como sujeito, o Leonardo e os rapazes. Então, como objeto, todas as relações de Leonardo com sua mãe, ele está como objeto na fantasia, e como sujeito é o Leonardo se relacionando com os rapazes. E é a recordação da mãe gozando dele como objeto, minha mãe me beijando repetidamente na boca, é essa lembrança de beatitude estática que o pintor fixará em seus quadros e cujo paradigma é o sorriso da Gioconda. O sorriso também aparece nas figuras femininas, assim como nas personagens masculinas, andrógenas, femininizadas. Se vocês olharem os quadros, os homens têm esse ar assim. É tudo meio parecido, na verdade. Gioconda, o São João, enfim. É possível, diz Freud, que nestas figuras, não falta muito não, gente, Leonardo tenha negado a infelicidade de sua vida erótica e que tenha triunfado sobre ela em sua arte, proclamando os desejos do menino apaixonado pela sua mãe, com um sentimento de realização nessa união bem-aventurada das naturezas masculina e feminina. Esse quadro fantasia faz existir o outro materno como o grande outro materno, como um grande outro gozador. Ela goza oralmente do filho como de um objeto, né? E a gente sabe que na fantasia a gente vai encontrar essa posição onde a gente está completamente assujeitado ao outro, né? É que ele está figurado aqui como objeto oral, ele se faz chupar. Pois na fantasia fundamental, a mãe está no lugar do sujeito barrado e Leonardo como seu objeto. E em sua vida erótica, é ele, identificado com a mãe, que ocupa esse lugar de sujeito desejante e os rapazes no lugar de objeto. A fantasia, em seus tempos, coloca em jogo a reversão da pulsão oral, mãe beija, um pênis é chupado, um pênis é chupado. O sujeito Leonardo, enquanto objeto causa do desejo do grande outro, é esmagado como sujeito desejante.
Sua sexualidade é descrita por Freud como platônica e por Lacan como uma sexualidade morta. Então, assim, bichinho sublimou, sublimou, que sublimou, mas, né, nem por isso se recalcou, vamos dizer assim, saiu do recalque. Então, é no quadro Santana, a Virgem e a Criança, que Freud encontrará a fantasia de Leonardo da Vinci. No Sorriso da Virgem e no de Santana, ele interpreta a expressão doce e bem-aventurada da mãe, que teria sido despertada inicialmente pela Gioconda, quando ele pintava seu quadro e em seguida reproduzida nesse quadro. Porque o Freud conta um pouquinho, né, da Gioconda, que é a mulher do fulano que contratou ele para pintar. Porque tem gente que fala, ah, será que a Gioconda é o autorretrato, Leonardo da Vinci? Mas parece que ela existiu mesmo, né? E só mais uma coisa, né? É, este representa a infância singular de Da Vinci, que teve duas mães, a que o procriou e a mulher com quem seu pai se casou e cuidou dele a partir de seus 5 anos de idade. Mas Freud encontra, a partir da indicação de um de seus alunos, a fantasia de Da Vinci em seu primeiro tempo, ou seja, a mãe traço abutre, fustigando seus lábios com sua cauda figurada nas dobras da roupagem da Virgem. Esse quadro mostra, justamente, o grande outro materno e o objeto causa de seu desejo, um menino Jesus reproduzindo assim, nessa demanda pictórica inconsciente, segundo a expressão de Lacan, o quadro da fantasia de Leonardo. Eis o que Leonardo dá a ver para o grande outro do público, até hoje captado e fascinado por sua fantasia pictórica. E cada espectador no Museu do Louvre dá a segunda volta da pulsão escópica, introduzindo a Schaulust, o gozo do olhar, né? Tem tudo a ver aqui com a gente encerrando na coisa do olhar. Por hoje, fica um restinho para o próximo encontro, mas a gente entra daí na transferência, na pulsão que a gente está precisando. Isso, tá bom. Isso do olhar, né? Nossa, como que. Mas rendeu muito, né? A gente conseguiu. Tá bom, né? Queridas, já temos a data do próximo. Tempo. Temos, não sabemos, mas Não, eu estava vendo essa data, é dia 13, eu acho. Peraí, deixa eu olhar aqui. Vou chorar, vou assistir pela gravação. É que aqui vai ser a Ah, nossa jornada de cartéis. E tá. acho que a data seguinte é a jornada de cartéis que eu vou estar em BH. Então, não, vou mas estar com. Vera, a data seguinte nós vamos ter que mudar, porque eu acho que vai cair bem na data que o Quiné vem. Porque aqui está dia 13 e dia 27. Se a Janaína estiver aí ainda, ela vai poder confirmar, que eu acho que dia 27 é a nossa jornada. 27 é a jornada. vinte e Ai, que seis à bom. noite é o lançamento do livro dele aqui e 27 é a jornada. Ai, que Isso. bom. Assim eu não sofro duas vezes. Eu vou sofrer de não estar presente no dia 13, vou assistir a gravação. Tá, Vai ser a jornada de cartéis aqui de Salvador e no dia 27 eu vou estar na jornada de cartéis de BH. Aí vocês dizem ótimo. depois. Mas já Tá estou bem, justificando combinado. minha ausência e vou gostar de saber o que foi dito no iniciozinho. Acho que o Jean mencionou do trabalho lá, né? Do Vamos trabalho lá. lá, exatamente. Oi, Aham. Sigamos a trabalhar, gente. Um Sim. beijo grande. tô espalhando o seu significante por aí. Então, Nosso, tá, Fran? Nosso, porque ele surgiu de uma boa conjunção. E, Um bom e é isso encontro. que, e é isso que o Lacan nos propõe, né? Que a gente que ressoe e consoe, a gente vai avançando nos passinhos. isso, perfeito. Então, o mês que vem, gente, vai ser dia 13 e dia 20. Eu não conversei com você, vê se você pode dia 20. Aparentemente sim. Sim, né? Então, a gente vai ver, mas de início, dia 13 e dia 20, que vão ser dias seguidos, porque daí no dia 27 é essa jornada aqui do MS. Então, pronto. Tá bom? Então tá, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Até dia 13. Até lá. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. E agora almoço.
Show. Tchau. Evelyn, tchau. Tchau.